Acrescenta: eis-me aqui, eu venho para fazer a tua vontade. Assim, aboliu o primeiro culto para estabelecer o segundo. É em virtude dessa vontade que nós fomos santificados pela oblação do corpo de Jesus Cristo, feita de uma vez para sempre. Palavra do Senhor. Esta leitura pode ser dividida em 3 partes. Uma primeira, uma segunda e uma terceira, que é de natureza diferente das 2 anteriores. Cada uma delas deve ser bem separada, lê-la de forma a separar cada uma das partes. Na primeira parte, nós temos um primeiro elemento, 2 frases, que estabelecem o quadro no qual se desenrola este pequeno episódio. E então, Paulo procurava Saulo, neste caso, ter cuidado em não confundir Saulo com Paulo. É o mesmo personagem, mas com nomes diferentes em momentos diferentes. Portanto, ele procurava juntar-se aos discípulos, agregar-se à comunidade cristã, mas todos o temiam. Portanto, este é o quadro no qual se desenrola aquilo que se vai passar a seguir. Então, aparece um personagem chamado Barnabé, que tomou-o consigo e funciona como elemento agregador de Paulo à comunidade. É Barnabé, um personagem muito importante, que vai facilitar a entrada de Paulo na comunidade cristã. Depois, separar bem a parte seguinte, depois da entrada de Paulo, digamos assim, na comunidade, temos aqui nesta segunda parte 2 momentos. Um momento anterior, depois este momento central que tem a ver com o perigo que Paulo corria, em destacado, mas estes procuravam dar-lhe a morte. Uma pequena pausa. Ao saberem disso, os irmãos levaram-no para Cesareia e fizeram-no seguir para Tarso. Portanto, temos aqui parte A, aqui temos uma parte B e aqui temos um A'. Aqui este elemento central, que é o elemento que desencadeia a ação seguinte. Depois fazer de novo uma boa pausa no fim. E temos aqui um resumo bem típico da escrita de São Lucas, neste caso dos Atos dos Apóstolos, em que já não se trata de contar a história, mas de fazer um pequeno resumo da vida da Igreja. A Igreja gozava de paz por toda a Judeia, Galileia e Samaria, edificando-se, vivendo no temor do Senhor, e ia crescendo com a assistência do Espírito Santo. Portanto, ler esta última parte bem como se fosse aquilo que ela é, um resumo. Não, aqui temos a história, um elemento da história, neste caso dos Atos dos Apóstolos, de Paulo, o papel de Barnabé, depois as dificuldades que Paulo encontrava antes de pertencer à comunidade cristã e depois de pertencer à comunidade cristã, e depois aqui um resumo mais atemporal, ou menos circunstancial da história da comunidade cristã nascente, com estes elementos: a paz da Igreja, a sua edificação, a sua vivência no temor de Deus e o seu crescimento, graças ao Espírito Santo. Este excerto da primeira epístola de São João, como acontece muitas vezes nestas cartas de São João, é preciso lê-la com muita atenção e com bastante cuidado, sobretudo na maneira como elas se articulam. Elas são são frases bastante curtas, mas que se engatam umas nas outras.
como um puzzle, como peças de um puzzle. E é preciso ter cuidado na maneira como se articulam e ler com muita atenção todas as coordenações, todas as ligações que são feitas entre as diversas frases, não é? Para que se sinta que essas frases, mesmo pequenas, se ligam umas às outras. Portanto, destacar bem os dois inícios, meus filhos e caríssimos. Depois, ler de forma como se fosse um provérbio esta primeira frase. Não amemos com palavras e com a língua, mas com obras e em verdade. E destacar cada uma destes elementos. Palavras, língua, obras, verdade. Depois, ler de forma, como eu dizia, bem encadeada e bem articulada a frase seguinte e, da mesma forma, a frase que vem após o caríssimos. Porque. Depois entra aqui a temática dos mandamentos e ler de forma muito destacada e muito solene esta frase. É este o seu mandamento. Fazer uma boa pausa aqui. Acreditar no nome de seu Filho Jesus Cristo, primeiro. Segundo, destacar também cada um deles. Amar-nos uns aos outros como Ele nos mandou. Segundo. Portanto, destacar muito bem esta parte. E depois, a referência aos mandamentos é tríplice, vem antes, vem no enunciado do princípio e depois, após esta proclamação. Quem observa os seus mandamentos permanece em Deus e Deus nele, e sabemos que permanece em nós pelo Espírito. Cá está sempre, os mandamentos não são os mandamentos da antiga lei, são o Espírito. Que é uma proclamação muito importante por parte dos cristãos, que vai ser retomada naturalmente em toda a história da teologia, em que se diz que a nova lei não é um conjunto de preceitos, como os tem o judaísmo. A nova lei é um dom do Espírito Santo, que nos torna capazes de cumprir todos os mandamentos e, em particular, cumprir o mandamento da fé em Jesus e do amor recíproco.